Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, se faça presente nessa ministração. Me use conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, foi sorteado, tá? Jeremias capítulo 20, só que eu sorteei na Bíblia. Não usei o caderninho de versículo. E para quem tá me conhecendo agora, tá? Tem que explicar o mistério do sorteio. Porque a palavra sorteio parece uma coisa pesada, né? Mas não tem nada a ver, gente. Sorteio é uma forma aleatória de tirar a palavra e deixar o Espírito Santo de Deus governar da interpretação. Deixar o Espírito Santo com liberdade para usar o vaso. Né? Sendo assim, não tem roteiro, não tem pauta, não tem rascunho nenhum, não tem nada programado. É mais ou menos isso. Tá bom? Então, muitas vezes pode ser que eu não vá ficar só em Jeremias 20, tá? Isso é só para eu começar uma conversa, ok? Tá, vamos lá, né? Ó, Jeremias e Passur, esse é o tópico. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco, que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Tá? Então já começa que a gente vai entendendo aqui, né, que Jeremias não estava agradando, a chapa começou a esquentar. Passur não gostou do que ouviu, tá? Do profeta. Aí na manhã seguinte, olha só que interessante, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama de Passur, e sim, tá, de terror por todos os lados. Olha só, mudou o nome dele, ó. Pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você tem profetizado mentira. Olha, interessante, a gente vai entendendo, né? Você vê, geralmente, quando eu tiro palavra no caderninho de versículo, a gente fica muito em cima daquela pautazinha, daquele versículo ali. Não foge muito, vai para outras áreas, Deus vai falando. Mas aqui, você é obrigada, né? Como eu estava, né, deitada ali, eu falei, eu vou já abrindo aqui na Bíblia e vou ver o que Deus quer transmitir. E interessante que ele, né, essa pessoa é um oficial do templo, um alto oficial do templo. Ele não era qualquer um, né? E Jeremias era um profeta. Então, houve o quê? Atritos entre duas autoridades. Isso não era para acontecer, porque quem tem o Espírito de Deus, né, testifica. Porque se você tem o Espírito Santo, testifica com aquela pessoa também que prega o Evangelho, que tem o Espírito de Deus, né, sobre a vida dela, que paira ali. Não tem como haver esse tipo de conflito. Mas nós notamos que muitas vezes a maioria das pessoas que se levanta contra os profetas não são as pessoas fora, né, da igreja, né, fora do templo. São pessoas de dentro do templo. E é o que acontece com Jeremias. Ele criou um problema a hora que começa a profetizar. Tanto que ele fala assim, olha, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentira. Então também ele se fazia profeta. Só que ele não estava sobre a orientação do Espírito de Deus. E a partir da hora que ele começa a profetizar, vem uma profecia enganosa.
Então, existe sim pessoas que carregam, né, o cajado, o legado de estar à frente, muitas vezes, de um ministério, mas pode estar sendo confundido, né? E quem está usando ali não é Deus. E a pessoa ela precisa realmente, muitas vezes, de um outro profeta para testificar aquilo ali, para desfazer a mentira do diabo. E o que atrapalha muitas vezes daquela pessoa ouvir é o orgulho. Ela não aceita, ela quer passar, né, muitas vezes como uma autoridade máxima, porque Jeremias ele não era uma autoridade dentro do templo, mas ele era uma autoridade do Senhor. Então, o que não pode acontecer é nós acharmos que temos uma autoridade maior porque nós fazemos parte de um movimento. Estamos dentro de uma denominação. E ali nos nomearam como, né, um sacerdote, um profeta, enfim. Não que essa pessoa não seja, mas é que ela está se valendo por uma nomeação, né? Um crachá, uma posição humana. Porque ela é autoridade, ponto. Quando você é autoridade, independente se é dentro de uma igreja ou fora, você sempre vai se fazer notar como autoridade. Porque ali você tem uma autoridade sobre o inferno, né? Então não tem como, você é uma autoridade. Então não tem esse negócio. Jeremias aqui era como João Batista. Ele tinha uma autoridade, mas ele não era homem de templo, né? João Batista também tinha autoridade, mas ele não foi chamado para dentro de um templo para ficar debaixo, né, de uma instituição, entre aspas, falida, porque nós sabemos que as igrejas, né, elas estão de pé pela misericórdia. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, ou até antes dele vir, pode ser que não se sustente, porque o mundo jaz no poder do iníquo. E Satanás está fazendo, está trabalhando na força do ódio para fazer fechar as igrejas. Nós somos privilegiados no nosso país de podermos falar livremente do evangelho. Mas vai chegar um dia que mal você vai poder ter uma Bíblia dentro de casa, né? Que você possa pregar, meditar na palavra com liberdade, né? Isso vai cessar. E enquanto isso não acontece, o que devemos fazer? Estarmos unidos no corpo de Cristo, como declara João capítulo 15. Estarmos enxertados na videira verdadeira, recebendo esses nutrientes que vêm de Cristo Jesus. E não através de um ministério, de um CNPJ, de um cargo político, né? Porque de certa forma é um partido, né? Que nós acabamos defendendo e Deus não se agrada. Então, o que acontece aqui, tá? É mais ou menos isso, né? Você vê duas pessoas de Deus com autoridade, mas se perdendo, né, em uma politicagem, né? Não entendendo, né, o ministério do outro. Então, muitas vezes, não é que Jeremias estava desrespeitando o pastor. De forma nenhuma. Ele só foi levar uma verdade que Deus mandou e acabou criando um conflito. Aí entra quem você escolhe, né? Obedecer a Deus ou ao homem? Agradar a Deus ou ao homem, né? E isso acontece muito, né? Dentro de ministério. Né? A maioria das pessoas que se levantam contra você geralmente é dentro do templo do Senhor. E nós temos que saber, né, quem devemos respeitar. Até é interessante eu contando isso, parece até que está combinado, mas não está. Deus é testemunha que não está, tá? E aqui eu falo para você, eu tive uma experiência essa semana, né, que eu tive que ir na igreja, porque está tendo uma campanha, vamos colocar a campanha, o pastor falou, olha, vamos todo mundo, né, o púlpito está fechado, nós não vamos subir nem para cantar, nem para pregar, só para os membros, quem quiser, né, vir orar, né, para ver uma resposta de oração. Aí cada um, né, se prontifica.
a orar. Eu não sou muito dada a esse tipo de evento. Por quê? Porque eu já faço isso no meu particular. E eu acho que isso aí já me basta, sabe? Eu estou orando pelas madrugadas para Deus trazer uma resposta para o povo. Então eu já me escabelo aqui de pedir a Deus. Então eu falei, não há necessidade, né? Eu estar lá presencialmente fazendo essa oração. Show de bola, não vou, entendi que não era, esse chamado não era para mim e larguei para lá. Mas o que me acontece? De madrugada Deus me dá um sacode e fala, peraí, não vai dormir não. Isso já era 4 horas da manhã. Porque eu tinha passado a noite inteira orando. E aí 4 horas, e 5 horas, e 6 horas, e nada de dormir. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa muito errada. Aí Deus me revela. Quero que você vá no púlpito fazer uma oração. Né? Na mesma hora entendi, falei, não, vou marcar com a pastora. Liguei, marquei, fui, né? Tudo bem, lindo, maravilhoso. Mas eu tinha sentido no coração de levar o cabuletê, que é uma arma de guerra que eu tenho nas madrugadas. E eu teria que ir e levar o cabuletê, mas eu me recusei. Por quê? Porque mais ou menos a situação e a queixa de Jeremias. Porque eu falei assim, não vamos abusar, né? Eu vou lá, faço a minha oração bonitinha, baixinho, faço tudo que o senhor quer. O senhor quer que eu unja todas as cadeiras, eu vou ungir todas as cadeiras, eu vou profetizar nas cadeiras dos membros, e lindo e maravilhoso, e não obedeci a Deus. E fui sem um cabuletê. Chegando aqui, show de bola, feliz, cumpri o meu legado e show. Fui dormir, e quem disse que eu consigo dormir? E vai 1, e vai 2, e vai 3, e vai 4, e vai 5. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu já comecei a ficar nervosa, porque eu falei, por que eu não estou conseguindo dormir? Geralmente às 3 horas, 3:30 eu vou dormir, que é o tempo que eu estou em oração. Mas depois das 3 horas, eu não admito não conseguir pegar no sono. E foi dito e feito, eu não dormi. Aí foi 5, 6 da manhã. Quando eu vi clarear o dia, eu falei, tem alguma coisa muito errada, porque eu estou muito cansada. Foi um dia que eu orei dentro da igreja, foi um dia que eu fiz vigília e eu preciso descansar. E não consegui. Aí quando eu fiz igual Pedro, sabe? Aquela visão assim, de relance, aquele êxtase, Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa, né? Eu tive uma visão para levar o cabuletê e que uma pessoa, nesse dia, que eu levasse o cabuletê, ela ia entrar a porta dentro da igreja. Ela ia adentrar a igreja manifesta. Eu tive essa visão e eu pensei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso levar um cabuletê para uma igreja que é tão tradicional, né? Que a igreja que eu congrego é uma igreja tradicional. Imagina você chegar lá e bater um tambor e bater um cabuletê. Isso vai dar ruim. Né? Tudo bem, um instrumento pequeno, um instrumento de mão, não chega a ser um tambor, né, gente? Mas, de certa forma, é mal visto pelos protestantes, a maioria. Imagina uma igreja convencional que não é pentecostal, não entenderia esse mistério. Mas aí entra aquele negócio. O que você quer? Quem você quer afrontar? A Deus ou o homem? Né? O ministério ou obedecer ao mistério de Deus? Então, quando eu me recuso, o que acontece? Acontece que você passa a ter vergonha do que Deus te entregou. Se é a sua arma de guerra, você vai usá-la, né? Se Deus já mostrou que ia entrar uma pessoa, ia, através daquele barulho, ia fazer com que o demônio entrasse para me afrontar no púlpito, e foi exatamente o que aconteceu, né? E que eu teria que entregar uma profecia e pegar o nome dessa pessoa, que na verdade eu não sabia se ia ser um homem ou ia ser uma mulher. Isso eu não sabia. Mas eu teria que orar e teria que pegar o nome dessa pessoa para continuar orando. Porque era um filho de crente desviado, era alguma coisa assim que não deu para entender na hora rápido. Mas eu tive essa visão. Mas não me mostrou se era homem, se era mulher, mas foi dito e feito. No dia seguinte, Deus não recebendo a primeira vez, vai a Leila lá e leva o cabuletê e sobe no púlpito e começa a bater o cabuletê. Na mesma hora entra uma pessoa, manifesta e começa a gritar para parar com esse barulho. Para com isso, não sei o que, não sei o que. E eu falei, meu Deus, o
que eu faço? E o pastor, né, da igreja orando ela. E na mesma hora eu falei, pastor, deixa eu orar por ela. Olha só, olha a situação. Aí entra um conflito, de certa forma, porque parece que você está desrespeitando uma autoridade. Como se você não estivesse entendendo que ele tem autoridade para fazer aquela oração. Né? Então foi complicado para mim, porque eu tive que me prontificar, por favor. Deus já tinha me avisado que ela viria e eu preciso orar e entregar uma profecia. E aí fiz, mas era uma situação convergente, né? Ia de encontro a uma convergência, um conflito, né? Ia ter um conflito, porque ele não entendeu por que eu estou orando e você também quer orar. Sendo que você não tem cargo aqui dentro dessa igreja, você é apenas um membro da igreja. Que direito você tem, né, de fazer uma oração? Mas ele teria que entender, né, como entendeu, a minha autoridade naquele momento. Falei, eu preciso orar e entregar uma profecia para essa moça, porque Deus avisou que ela viria. Tanto que eu só estou aqui pela segunda vez por causa desta alma. Mas é uma situação muito difícil. Né? Porque não é um território meu, não é ali que eu me interesso ganhar alma, né? É a mesma coisa que ser sal no saleiro. Eu não tenho interesse de ser sal dentro de saleiro. Eu não sou esse tipo, né, de profeta. Eu sou aquela profeta raiz, de rua, de parar e falar com o mendigo, e de orar, e de impor mão. Eu não tenho as preocupações que a maioria tem. E não tenho essa timidez, nunca tive timidez. Mas quando você tem medo ou vergonha dentro da sua igreja, olha que interessante, geralmente quando Deus fala de timidez com um camarada, ele está falando de que você é tímido de pregar, que você é tímida de abordar alguém para entregar um panfleto ou para falar alguma coisa. Agora, você nunca pensaria que Deus iria te acusar de você estar envergonhada dentro da casa dele, junto com os demais. Olha que coisa engraçada. Eu fui acusada por Satanás por estar com vergonha de levar um cabuletê dentro da minha igreja. Porque vamos entender o que poderia acontecer. Poderia acontecer de falar, não, aqui você não vai tocar. Eu ia respeitar, não vou tocar. Porque aí já não era problema meu, era problema de Deus com a pessoa que proibiu. Né? Vamos entender que não foi o que aconteceu. Mas vamos entender que o seu pastor fala, não, cabulete aqui, não, você vai chamar atenção. Aqui não aceita esse tipo de instrumento. Eu achei até engraçado. Que quando eu levo o cabulete, quem está tocando? Treinando, minha filha. Treinando um instrumento. E qual instrumento? Violino. O meu pastor estava treinando violino. Misericórdia. Quando eu vejo aquilo, eu falo, meu Deus, o senhor não vai querer que eu interrompa, né, o treino desse pastor? Não, senhor, por favor, eu bato a panderola baixinho, mas o cabulete não. Cheguei a negociar com Jesus no púlpito, mas Jesus falou, não, eu quero que você toque o cabulete. E olha a minha guerra. Eu tive que bater o cabulete na hora que meu pastor estava treinando violino. Imagina, uma pessoa para treinar violino, eu sei, minha filha, né, vivia treinando aqui no meu ouvido, não é fácil, é quase afundar o Titanic, porque aquilo ali raspa e bate. Mas você, né, você precisa concentração para você aprender a tocar um violino. E aí chega, né, uma missionária, uma louca, e começa a bater cabuleta naquele momento. Então, peraí. Aí a pessoa pode pensar, quem é que está com razão? A pessoa que está desrespeitando o pastor que está treinando violino ou ela que está tocando um cabulete? Mas era um dia de libertação, numa sexta-feira. Eu precisava fazer isso naquele dia. E entrar uma alma aflita ali, que está prestes a tirar a própria vida. E aí, quem você escolhe? Obedecer o pastor, a situação, né? Ou obedecer a Deus? Então não é fácil. Tá? Eu falo para cada um de vocês que estão me ouvindo. Vocês vão ter que decidir a obedecer. Jeremias aqui, você vai lendo, você vai vendo a situação desse profeta. Quer ver? Vamos ler mais um pouquinho. Olha só. Logo depois, tá? Que ele tem esse problema sério dentro do templo. Olha só a queixa de Jeremias. Olha o que ele fala aqui, ó. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Olha só o que ele estava falando. Olha, ele estava confrontando com Deus.
Ele estava em confronto com Deus. Ó, sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Imagina, ninguém quer ser profeta de destruição e de violência. Mas se você precisa entregar uma profecia, fazer uma oração de libertação, ou muitas vezes se meter numa situação igual a essa, né, de risco, porque a moça já estava recebendo uma oração e eu falei, eu preciso orar essa moça, pelo amor de Deus, né, porque eu sei o que Deus mostrou, que ela ia adentrar a igreja manifesta e ia gritar, ia direto pro púlpito, né, então olha que interessante. Tanto que ela falou, eu odeio louro, eu não suporto branco, eu não gosto de gente loura, você é loura, você é branca, eu te odeio. Para acalmar aquela moça, não foi fácil. Eu tive que falar, mas eu te amo, né? E ali abracei e profetizei, enquanto abraçava, continuava orando, né? Até conseguir o nome, tá aqui, o nome dela, em oração. Então, gente, é muito complicado, até porque é engraçado, quando o demônio ele te afronta assim, né, ele odeia, não é você, ele odeia quem está com você, é o Espírito de Deus que ele odeia, né, só que o Satanás, o demônio, quando ele entrou dentro da igreja, ele começa a declarar, eu odeio branco, eu odeio louro, aí eu lembrei na hora da minha pastora, que é muito bonita, aí eu pensei, meu Deus do céu, tem um demônio aqui que não aceita a autoridade dela, por ela ser branca e loira. Aí eu pensei, a autoridade é ela. Não aceita, afronta ela. Aí foi a hora que eu comecei, né? Eu larguei a moça. Na hora que eu entendi o mistério, eu larguei a moça lá, né? Porque eu já tinha falado o que eu tinha que falar, já orei. Aí eu entendi, quando o Satanás começou a falar isso pra mim, eu falei, peraí, não sou eu, né? É claro, né? O próprio Paulo falava, né, que infelizmente existe a falsa aparência de humildade. Né? E as igrejas estão muito nisso. Muitas vezes a gente está muito do lado daquela pessoa humildezinha, carente, com aquela carinha de pó, mas muitas vezes é o filhote do anticristo. Então temos que ter cuidado de avaliar uma autoridade pela aparência. Ah, eu não vou aceitar porque essa mulher é muito empoderada, bonita, vaidosa, eu não vou aceitar. Gente, não vamos olhar a aparência, tanto a aparência de uma pessoa, né, humilde, né, ou pela cor de alguém, né, também o inverso, porque muitas vezes a gente entende, poxa, mas uma pessoa branca não existe preconceito para uma pessoa loura, branca, como não? O que mais tem dentro das igrejas são preconceitos contra as mulheres, né, ou homens, né, que tem muitas vezes uma aparência que ele tem culpa. Né? Obviamente não entendi que fosse para mim, na mesma hora eu entendi que aquele demônio estava ali e a pastora estava tendo problema com os demais ali porque ninguém aceitava a autoridade dela por ser uma mulher, e não só uma mulher, mas uma mulher bonita, elegante, vaidosa, né? Claro, no bom sentido da palavra, né? De ter uma vaidade, de cuidar da sua beleza, mas de ser uma mulher espiritual. Então havia um conflito ali com uma autoridade. Naquela hora eu larguei a moça e fui lá fazer uma repreensão naquele púlpito. E ali eu comecei a repreender o espírito da inveja que tinha na vida dessa pastora, né? Um espírito de quê? De afronta. E eu comecei a repreender e eu falei com Deus. Falei assim, ó, a hora que a moça sair, eu vou sair. Porque o meu papel eu já cumpri. Né? Começar a repreender demônio que quer abrir sepultura, que quer destruir vida, e ali eu parti para uma oração de libertação. Então aí eu entendi o mistério do cabuleteiro. Mas afrontou? Afrontou. Poderia ter criado um grande problema? Poderia ter criado um grande problema, né? Mas quem nós devemos ouvir e acatar? Então é necessário falar isso, porque nós temos que entender que até, né, essa situação que ocorre hoje dentro de ministério, muitas vezes a gente só pensa que, mas é porque eu sou humildezinho, porque eu não tenho um dente na boca, é porque eu sou pobre que as pessoas me humilham. Gente, não é. Existe também o inverso. Pessoas, né, que têm os mesmos problemas que os irmãozinhos simples, humildes, que não sabem muitas vezes falar o português.
Existe. Você tem, a gente só olha para o lado, né, a falsa aparência de humildade. Não olhe para a aparência. Nem se ela for uma pessoa muito elegante, muito bonita, muito estudada, né, que tem diplomas. Não é por isso que ela é uma pessoa que não é usada pelo Espírito Santo. Então, se você tem preconceito com a aparência de alguém, com certeza é o demônio que está ali criando contenda entre os irmãos ou entre os membros em autoridade, que você não aceita porque aquela pessoa é muito empoderada, não no sentido de espiritualmente falando, mas muitas vezes você subentende que aquele poder vem porque ela é bonita ou porque ele é um homem bonito e você é um homem feio. Né? Ele é musculoso, ele é bonito, ele é vaidoso, ele vai pra academia, ele é bombado. Eu não sou esquelético, magrinho, nem dente na boca. E Deus não tá com aquele camarada. Tanto que, né? Quantos homens e mulheres de Deus aí que Deus usa pela misericórdia. Olha, eu aqui sendo testemunha disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Olha, tanto a timidez quanto o preconceito, ele tá dos dois lados. A timidez, você não é uma pessoa tímida porque não leva o evangelho. Muitas vezes você é tímida porque você não quer que seus irmãos saibam o que você faz, qual é a autoridade que você tem, que ministério você tem, né? Como é que Deus te usa. Você é tímido porque você quer ser invisível, você quer ter um ministério invisível. Isso não tem como. Vai chegar uma hora que vai propagar, porque não tem como, você é luz. E se você é luz, você tem que iluminar. Uma hora vai chegar esse clarão, uma hora o holofote vai acender, porque não tem como você esconder a luz do Espírito Santo. Lá em Mateus 5 fala, não tem como você esconder uma candeia debaixo da cama, não tem como você ter uma luz, né, e não clarear toda uma cidade, toda uma casa. Aonde você entra, você é luz. Em qualquer lugar que você vai, você tem que resplandecer o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, porque você é candeia. Como se esconde uma luz? Como se esconde uma candeia? É porque você não tem essa luz. E se você tem a luz do Espírito Santo, o que vai acontecer? Vai refletir na vida de outras pessoas. E se você não quer que essa luz alcance ninguém, você não quer que ninguém te enxergue, o que vai acontecer? Você está com vergonha do Espírito Santo. Você está escondendo a luz, né, que Deus colocou em você. Então não tem como. Não tem como você ser sal dentro do saleiro também. Você precisa ser sal fora do saleiro. E aí entra, peraí, o amor é o quê? O amor, ele precisa de dois componentes que não é só atitude de amar. É fácil, tanto que Jesus ele deixa bem claro que o amor não é sentimento, é o quê? Mandamento. Tá, então é uma atitude de amar. Até as pessoas que te perseguem, até as pessoas que te odeiam, você tem que ter uma atitude. A atitude é amar e fazer o bem. Independente do que venha de resposta desse amor. Mesmo que você ame, você pode ter uma resposta contrária, você vai continuar amando, até aquela pessoa entender que você não está querendo um confronto, você só a ama, né? Você só está ali para fazer a vontade de Deus, não é um confronto. E não pode também chegar nesse problema emocional que chegou Jeremias, que isso arrebenta com qualquer profeta. Quando você chega com essa ladainha pro Senhor, o que você está dizendo? Peraí, eu tenho atitude de amor, eu amo, né? Mas eu não tenho o tempero do amor, que no caso esse componente é você fazer as coisas com excelência, né? Você tem que amar, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa, né? Eu dei um abraço, né? Eu senti a minha filha ali, quando eu abracei aquela moça, embriagada, manifesta. Quando eu abracei, eu parei de falar e só senti. E eu sei que aquilo incomodou Satanás, porque eu vi a minha filha. Era uma moça que eu acho que não passava de 36 anos, é a idade da minha filha. Não passava, se não é, devia ser até mais nova, devia ter uns 22 anos. Então, quando eu a abracei,
eu senti a minha filha ali. Eu falei, essa moça tem que sair dessa. Porque eu gostaria que alguém estivesse fazendo isso pela minha filha. Então, este é o componente do amor. O amor, ele não pode ser mecânico, ele não pode ser uma atitude de amar, de fazer, né, cumprir aquela meta do amor. Eu vou fazer, eu vou orar e pronto. Não, Deus me chamou ali para abraçar. Deus me chamou ali para sentir aquela vida ali destruída pelo diabo. Para eu entender que poderia ser a minha filha que estivesse naquela situação. Então, eu vi, né? E eu senti o amor de Jesus. Aquilo ali, na mesma hora, a moça desmaia. Quando eu tô abraçando ela, eu vejo que ela ficou fraca, pá, desmaiou. Porque eu estava ali com a minha alma ligada, pensando, meu Deus, eu orando em espírito, falando com Deus. Eu não estava mais repreendendo o demônio. Eu só estava falando com Deus. Alcança essa alma. Poderia, Senhor, ser a minha filha. Alcança essa alma. E assim eu oro por ela até o dia de hoje. Né? Então, esse é o componente, isso é o amor, né, temperado. O amor que vocês têm que ter pelas almas não é um amor prático, não é um amor teórico, não é um amor só do mandamento amar, não é só ame somente. O amor tem que haver esse sentimento, apesar que eu estou me contradizendo, que eu falei que o amor não é sentimento, é mandamento. Mas aí é o sentir de Cristo. Você me entende? Não é um amor sentimental, não é um amor idólatra, é um amor de Cristo. De você se colocar no lugar da vítima, no lugar da pessoa. E se ela for sua inimiga, você falar, ela está com pensamentos imaginários, ela está confundida, o diabo está enganando, ela está sendo vítima. Essa pessoa está se levantando contra mim porque ela não está entendendo o mistério. Você tem que se colocar no lugar dela, porque também não é fácil. Vamos entender, se você cria uma situação dentro da igreja, você tem que entender que não é fácil para o seu pastor também. Você tem que se colocar no lugar dele. Imagina. Então tudo tem os dois lados da moeda. Então você não pode pensar, não, mas Deus mandou... Não. Aí você abaixa a bola e você pensa, poxa, se coloca no lugar dessa pessoa. É uma autoridade. Ele foi humilde, ele me permitiu chegar até ela e fazer essa oração. Mas poderia ele falar, não, eu não aceito. Eu não aceito, eu sou autoridade. Eu já orei, então já está pronto. Mas ele me permitiu, como profeta, fazer uma oração e dar uma revelação. Tanto que eu falei, eu tive esse aviso. Deus me avisou que essa moça ia adentrar a igreja manifesta. Mas imagina, e daí? Você não é autoridade aqui, filha. Né? Você veio aqui para fazer uma oração, não pode ter pronto. E fora que você trouxe esse cabulete para bater na minha cabeça e atrapalhar o meu treino, né? Que eu estou treinando violino. Não imagina se ele fala isso. Ele estava com razão? Tava. Foi uma afronta. Olha o que Deus faz. Me permite levar um cabulete que eu já estava envergonhada, porque se eu tivesse levado esse cabulete um dia antes, no primeiro dia, com certeza eu não teria o problema de afrontar o pastor no dia seguinte. Mas como eu não quis obedecer, o que acontece? Vai agora no outro dia e eu vou fazer com que o meu filho esteja treinando violino e você vai bater cabulete na cabeça dele, atrapalhando o treinamento dele. Imagina, o que você faz? Mas aí foi a prova, piorou a prova, porque eu não obedeci a primeira. E na segunda eu também tive vergonha. Tanto que eu quis negociar com Jesus no púlpito. Eu falei, não vou negociar. Eu preciso bater. Porque eu sei que isso aqui vai trazer a moça. Vai trazer a moça, o homem, alguém vai. Eu não sabia nem aonde que ia haver essa manifestação. Se era no estacionamento, se era na calçada, aonde que seria. Mas na hora aconteceu. Na hora que eu bati o cabulete, ela entrou gritando. E eu falei, amém, chegou. Na hora eu falei, não, agora eu vou descer do púlpito. O que vale mais? A oração no púlpito? A minha religiosidade ou o que Deus mandou eu fazer, que era orar, moça? Então eu sabia o meu chamado, porque eu estava indo ali. Enfim, então é tão interessante. Eu quero que vocês entendam que esse mistério todo, a gente vê que nós precisamos ter essa qualidade no amor.
né? Sentiu o que Deus sente pelas almas. Tanto que eu falei para ela, olha, Jesus veio buscar os vis e os desprezíveis, não foi o santo. E ela chegou até a falar, mas eu sou o dono do mundo. Eu falei, é verdade, você é o dono, ninguém, né? Ela se colocou em primeira, o diabo fez ela se colocar em primeira pessoa, né? Porque o diabo fala em primeira pessoa e ela falou, eu sou o dono do mundo. Na hora que ela falou, eu sou o dono do mundo, eu falei, baixa a bola, porque você pode até ser, até estar governando este mundo por pouco tempo, mas você não é o dono dela. Aí o meu pastor até confirmou, você não é o dono dela. Então, é isso que eu falo, a gente tem que ter esse gingado, né, espiritual para entender como que Deus trabalha. Se você não passa na primeira prova, você vai, vamos entender, você foi chamado para fazer isso, não acatou, vai estreitar mais, vai ser pior. Se você tivesse ido na primeira vez, você não passaria na segunda. A segunda foi muito mais difícil para mim, né? A primeira estava de boa, mas a segunda eu falei, não, isso eu não faço. Faz? Como é que não? E você vai fazer mais. Você vai fazer e ainda vai atrapalhar ainda o treino do violinista, no caso, que é meu pastor, coitado. Meu Deus do céu. Então, gente, olha, eu falo para vocês aqui, está acontecendo uma falta de amor de Jeremias. Ele priorizou Passur, tá? Ele priorizou um homem do templo, né? Um alto oficial do templo, e simplesmente virou as costas para o chamado dele. Esse é o medo que nós temos. Eu, pelo menos, tenho. Espero que vocês também tenham. Estou falando aqui com profetas, homens e mulheres de Deus que têm chamado, e vai ter que dar a cara para bater. Não importa se vão te expulsar, se vão te xingar, se vão te humilhar, se vão te desprezar. O que você tem que fazer é a vontade de Deus. O resto, Jeremias até aqui, ó. Então vamos continuar lendo. Olha só a situação de Jeremias, ó. Muito pior do que a minha, olha só. Mas, olha o que ele fala. Eu vou ler o 8 de novo, que ele falou, ó, sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Então ele estava inconformado com as profecias que ele andava entregando, ó. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Olha só, ele fala assim, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Você vê que Jeremias, ele tenta controlar, né, aquele incômodo, como eu tentei. Eu já tenho tido esse aviso, né? Não foi só um dia depois. Um dia antes, eu também já estava tendo essa perturbação, que eu falo de perturbação, né? Que na verdade não é bem uma perturbação, só passa a ser uma perturbação quando você não quer obedecer. É um incômodo do Espírito Santo. Mas você não quer obedecer, ela vai se tornando uma perturbação mesmo. Obviamente. Aquilo vai te perturbando que você não dorme, você não come, você não faz, não pensa, você não faz mais nada. Então, eu comecei, antes de tudo isso, eu já estava vendo um incômodo, e Deus me mostrando através de sonho, né, que eu tinha que estar atenta, que eu ia estar orando por uma pessoa e tal, e tal. Eu falei, pô, mas na igreja não. Mas eu estava atenta, né? Mas olha só. Então aqui a gente vê que eu também criei uma situação, arde dentro de você, né? E você faz o quê? Ele tá exausta de obedecer? Tá exausto de obedecer, né? De conter aquilo dentro de você. Mas ele vê que ele não pode lutar contra Deus. Então, enfrente o homem, faça. Não importa. Achei interessante que até meu pastor ontem, ele estava pregando. A pregação foi só para mim, né? Parecia que só tinha eu dentro da igreja. Tipo, obedeça. Faz o que Deus manda. Não tenha timidez. Não se envergonhe. Não se envergonhe de mim. Eu falei, misericórdia. Eu não tive coragem nem de dar uma glória a Deus. Porque era tão assim escrachado para mim, que eu fiquei quieta assim, tipo assim, meu Deus do céu. Isso era
na verdade, eu estava tendo vergonha do Espírito Santo, do que Deus me entregou. Se esse instrumento é o meu instrumento, que Deus me usa para libertação, eu vou ter que usar. Não só dentro de casa, mas aonde eu tiver que fazer uma libertação. Se a pessoa não quer receber, sacuda a poeira e vai embora, não olhe para trás, porque você já cumpriu o seu ministério. Isso é problema do preconceito da pessoa. Ou você crê que ela tem o Espírito Santo, que é Deus que está usando, né, tanto ela quanto o instrumento, que não existe, gente, instrumento do diabo. O diabo não é dono de nada. Ele foi Lúcifer, hoje ele é Satanás, opositor a tudo que é de Deus. Mas ele é imitador das coisas celestiais. Ele é imitador de tudo que é de Deus. Tudo que Deus criou, ele imita. E bem. Eu vejo pessoas aí falando, mas que o crente tá igual o candomblé, que a gente vê lá aquelas pessoas rodopiando e elas caem no poder de Deus e que não sei o quê. Gente, não vamos nos meter com esse tipo de movimento pentecostal. Porque nos últimos dias muitas coisas iam ser mudadas, porque nós precisamos chamar, muitas vezes, pessoas que gostam desse tipo, né, de instrumento. Olha só, se não fosse o cabulete, de repente, o diabo não se incomodaria tanto. De repente, se eu estivesse ali tocando um outro instrumento, né, o diabo não se incomodaria. Mas por que ele se incomodou? Porque ele pensa, isto é meu. Eu sou o dono do mundo, esse cabulete é meu. É assim que ele pensa da flauta, do cabulete, do tambor em si. E não é dele, ele não é dono de nada. O terreiro de macumba só quer copiar a manifestação, o falar em línguas, né? As entidades, quando elas tomam o corpo e fazem aquelas pessoas de cavalo, elas só querem copiar o que acontece no mundo espiritual com o movimento do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus é que movimenta essa impulsão que nós temos para glorificar, para rodopiar ou para tocar um instrumento. É tudo na unção. E é um espírito que está atrás daquele instrumento. Obviamente vai incomodar o diabo. Então, peraí, existe algum instrumento do diabo? Não. Para o diabo? Não. Mas existe esse instrumento que o diabo se coloca como dono, porque ele não quer que os crentes, né? Por isso que eu falo, as minhas músicas que eu estou postando aí no canal são músicas realmente ecléticas, totalmente aleatórias, não são músicas só com um gênero só, é música de adoração, não, aí tem pagode, tem rap, tem rock. Porque o diabo, ele se acha dono desse estilo de música. Ele se acha dono do rock, ele se acha dono do rap, ele se acha dono de tudo. A única música que eu não encontro Deus são a música que leva a pessoa a dançar sensualmente. Não tem como você ver Deus numa dança sensual. Então não tem como eu pegar um funk que a pessoa desce até o chão, né? Faz aquela dança sensual e falar que aquilo ali pode ser uma dança, uma música para adoração, entendeu? Então a gente tem que ter mais ou menos esse feeling aí e entender, né, para não haver um preconceito e não pecar contra o Espírito Santo. Olha, Satanás, tem pessoas que perguntam, na verdade é que se perguntam, né, por que não houve um perdão de Deus para com Lúcifer, para com Satanás, que se opôs, que se colocou contra Deus? Por que Deus não poderia ter perdoado? Olha, gente, eu falo uma coisa para vocês. O pecado, quando ele é um pecado em espírito, que no caso, Satanás, quando pecou, ele é espiritual. Então, ele peca em espírito, né? Ele peca espiritualmente, um ser espiritual. Não tem como Deus perdoar. Então, quando você passa a ser espiritual, olha, escuta o que eu estou falando. Isso é muito interessante, porque Deus fala que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo, que esse pecado não tem perdão nem agora, nem depois.
Esse é o maior medo, né, que nós temos, é de pecar contra o Espírito Santo, que é se voltar contra homens e mulheres de Deus, né? Isso é um pecado sério. Falar que aquele cabulete é do diabo, ou falar que aquele tambor é do diabo, e falar da dança, e falar dos movimentos pentecostais, que parece macumba. Não faça isso, que você está se levantando contra o Espírito Santo, contra o movimento do Espírito Santo. Né? Foi o que eu falei, que o diabo ele é imitador, ele imita a Deus, ele não é Deus. Então, obviamente, ele quer pegar tudo para ele se faz de Deus, mas ele não é. Ele tem súditos, ele tem trono, ele tem hierarquia, ele tem tudo, porque ele quer se parecer com Deus. Ele está entronizado também. Ele tem súditos, senão ele não seria, né? Ele não estaria reinando, governando o mundo igual ele fala. Eu governo, eu mando, eu sou o dono. Não é nada. Enquanto tiver Espírito Santo aqui, ele não é nada. Ele só pode falar que ele é alguma coisa a hora que o Espírito Santo de Deus sair dessa terra. Porque aí o mundo realmente vai estar no estreito, no sal. Mas enquanto tiver Espírito Santo nessa terra, aqui quem manda é Deus. Mesmo ele governando. Mas quem dá as cartadas, quem dá a ordem aqui é o Espírito Santo. Por isso que eu falo, não peque contra o Espírito Santo. Não fale mal das coisas que vêm de Deus. Se tem dúvida, cale-se. Vai orar. Busque saber. Não se levante contra o profeta, mas contra a profecia. Não se levante contra o movimento pentecostal. Tá? Se você não gosta desse movimento, mude. Vá para outra denominação tradicional, né, que não te incomode. Tem rede para vários tipos de peixe, a própria Bíblia diz isso. Existe rede para vários tipos de peixe. Não se meta com as coisas de Deus. Porque quando você peca em espírito, como Satanás pecou, não há perdão. Ah, mas eu não morri ainda, eu estou na carne, no caso, né? Eu sou humano, eu sou humano, eu estou vivendo na carne. Não. Você, a partir da hora que conhece essa verdade, segue esses preceitos, você vai ser julgado pela lei. Você é um ser espiritual. Você só não é um ser espiritual quando você não se alimenta das coisas espirituais. Então, você é deficiente espiritualmente, você realmente ainda está ligado à descendência adâmica, está sobre a maldição de Adão e Eva, né? Então, o que acontece? Você muitas vezes vai pecar, mas não está sabendo aquilo ali, se é pecado ou não. O diabo está te usando igual usou essa pobre coitada dessa moça, falando, eu sou o dono do mundo. Ela nem sabe o que ela está falando, né? Ela não sabe, não é ela, obviamente. O diabo fala em primeira pessoa, ela só botou para fora o que o diabo estava jogando na mente dela, né? Que o diabo fala, né, entre linhas. No caso aí, ele vai colocar dardo e setas e você vai pronunciar o que ele está falando. Ele está soprando e você joga para fora. Só isso. Ela mesmo quando volta a si, ela pensa, tô ficando maluca, eu não tô bem não, com certeza, né? Então, gente, o que eu tô falando é isso, não peque contra o Espírito Santo, porque não há perdão. Cale-se, porque Satanás não pode mais ser perdoado, por isso que ele nos odeia. Porque não só porque nós somos a semelhança do Deus vivo, não. É porque a partir da hora que você morre, você ainda tem, por exemplo, se você ainda está aqui, você tem uma matéria, você tem um corpo, a sua alma ainda tem uma casa que é um corpo, você ainda tem chance de ser perdoado. Ele não pode mais ser perdoado, porque ele pecou em espírito. Ele é um ser espiritual e ele não respeitou a Deus. Então, quando você peca, né, na sua humanidade, o que acontece? Tem o sangue, tem a graça, tem a misericórdia, é só você confessar e abandonar. Na mesma hora você perdoar. Mas se você peca em espírito, quando você é um ser espiritual, eu fui um pastor de unção, mas eu me revoltei contra Deus e fui para macumba, eu voltei para o candomblé, eu voltei, né, para a bruxaria. O que vai acontecer? Tem como? Deus vai te jogar, né? Ele é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental. Ele mesmo se denomina eu sou a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina. Mas ele também pode ser a sua pedra de tropeço, fazer você tropeçar. O que eu quero dizer? Que você pode ter uma cauterização, né, espiritual e não conseguir mais voltar. Tá? Não conseguir mais se arrepender, porque Deus, ele fala, não quero mais como meu adorador,
E aí você perder a sua salvação, a sua alma para sempre, mesmo vivendo ainda aqui nessa terra. Então não busque problema com Deus. Não tenha vergonha de Deus. Busque tudo que você, por exemplo, pensou, não, isso é do diabo. Você não sabe se tá na dúvida. Não tendo esse discernimento espiritual, cale-se, vai orar, vai buscar saber, tá? Isso é muito importante a gente ter, né, essa sabedoria, né? Então você vê essa situação aqui de pastor, de repente, se ele soubesse que esse homem, né, que esse profeta realmente estava sob o comando de Deus, né, ele não ia mandar prender Jeremias, colocar, né, no sebo lá, né, ele não ia, né, fazer o que ele fez por causa das profecias de Jeremias, né. Então é aquele negócio, a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes a gente acha que está fazendo as coisas para Deus, mas estamos contra Deus. É fácil entender quem está na presença de Deus e quem não está, né? Se aquele ministério, se aquela pessoa continuar crescendo, né? Você vê ali que ela está dando fruto, né? É fácil. O profeta de Deus é conhecido pelo fruto que dá. Que fruto esse profeta está dando? Deus fala que é pela boca que você conhece o profeta, pelas obras você conhece e pela boca. Então, como assim? Mas ele só fala maldição, ele só fala coisa ruim. As coisas ruins que o profeta entrega, muitas vezes uma profecia ruim, é para que ela não se cumpra. É para que obedeça antes de acontecer. Não é uma profecia que vai dar ruim, mas é uma profecia para que você não faça a sua vontade, mas faça a vontade de Deus. Isso é muito importante. Se a gente simplesmente buscar... Então, muita coisa acontece. Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não sei o que, aconteceu isso. Olha, eu falo pra você, muitas coisas que acontecem é porque aquela pessoa pediu um sinal, sabia? Muitas vezes você fala assim, eu tô pedindo um sinal pra Deus mostrar se aquele homem, se aquela mulher é de Deus. Aí Deus dá um sinal e a pessoa não crê. Pediu tanto sinal, aí o sinal chega e a pessoa não acredita, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Esse Pazur aqui, é Pazur, né? Acho que é Pazur, né? Eu já até fechei. Então, Jeremias, ele profetiza contra, né? E ele chama que o nome dele vai ser mudado. Olha só, foi mudado para terror de todos os lados. Olha só, que até os amigos desse homem ia cair a espada dos seus próprios inimigos. Olha, quem gosta de ouvir isso? Mas por que será que a profecia piorou? Porque ele não deu atenção à hora que Jeremias estava profetizando. Por causa do pecado do povo. Não é o profeta que decide. O profeta, o próprio Balaão, né? Ele foi uma evidência de que a palavra sozinha ela não tem poder. A maldição sem causa ela não se cumpre. Ela só se cumpre se tiver uma causa. Então, é muito importante nós termos essa humildade, orar, buscar saber, não ficar muito nesse ativismo religioso, né? Tem que ter cuidado, igual eu falei, cuidado, né? Ficar aquele crente, né? Ser sal assim só no saleiro, né? Temos que ser sal na terra, né? Igual Deus fala lá em Mateus 5, sal na terra, tá? Então, é muito importante a gente ter essa sabedoria para não confrontar a Deus, não pecar contra o Espírito Santo, tá bom? Enfim, eu sorteei aqui Mateus 20 e achei interessante porque eu tinha aberto Jeremias 20. E aqui eu perguntei assim, é só isso que eu tenho para entregar? Né? Deu testemunho, achei super interessante porque a palavra ela me impulsionou a falar sobre essa situação. O mais engraçado dessa história toda é que eu fui proibida por Deus de pisar no púlpito. Eu acabei criando uma situação e Deus falou, você não volta nesse púlpito. Você orou uma, orou duas e agora eu não quero que você suba. Quer dizer, nesse momento de campanha, né? Porque tem uma campanha que todo domingo o pastor abre lá para as pessoas subirem no púlpito. E Deus falou comigo, você não vai subir. Você só vai estar orando para que haja resposta à sua oração, né? Para que todas as profecias que você fez ali se cumpra. Então, a profecia foi lançada, é claro, foi coisas boas, obviamente. Que eu saiba aqui, em momento nenhum,
né, foi falado nada assim de ruim. A única coisa assim que a gente pensa, poxa, Deus está fechando sepultura aqui, Deus está, então, para fechar, porque o diabo tem projetos, planos contra a autoridade espiritual. Então a gente tem que repreender espírito da morte, né, espírito da inveja que tem ali. Então tudo isso, né, é uma profecia. Mas vamos entender, se houver uma causa, obviamente o profeta não tem como parar. Porque o diabo, ele tem o quê? Poder para destruir quando um homem e uma mulher saem da presença de Deus. Mas há uma luta. Tem que haver uma luta. Tem que haver gente orando, intercedendo. Porque nós somos atacados todos os dias. Então, por isso que Deus levanta profeta. Para interceder pela igreja, para interceder pelos seus pastores. Nós não podemos ficar de braço cruzado com os planos do diabo, né? Então é interessante, eu acho assim que esse é o maior mistério, né? Que profeta que é profeta, ele tem que estar como atalaia. Não é só dentro da igreja. Profeta que é profeta, ele não profetiza só dentro da igreja. Como eu falei, ele não é sal dentro do saleiro. Ele tem que fazer, né, esse trabalho fora. Porque eu até sorteei, né, que eu falei Mateus 20, que eu achei até estranho, porque lá é Jeremias 20. E aí Deus fala a parábola dos trabalhadores na vinha. Uma parábola que Deus fez, né, falando que o reino do céu é como um proprietário que saiu de manhã cedo para encontrar trabalhadores para a sua vinha. Então Deus, todo o tempo Jesus está procurando trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos, que querem botar a cara no sol para trabalhar. Então acho interessante que aqui ele faz essa parábola e ele fala, né, que as pessoas reclamavam de Deus ser bom para uma pessoa que trabalhou pouco. Mas isso é uma questão de, igual eu falei, é o tempero. Muitas vezes você está trabalhando para Deus, mas de uma forma já cansada, mecânica. Então o que acontece? Deus vai sim pegar você e falar, não quero, o seu amor está sem tempero. Então Deus pega e passa na frente, né? Igual ele falou, ele termina aqui, ó, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu não vou ler, gente, porque não vai dar tempo. Mas quer ver, olha, eu acho que é o 9 aqui, ó, versículo 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, olha só, esperavam receber mais. Olha o que Jesus fala para ele, ó. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. Então não aceita, não entende e reclama e acha que não, eu não vou aceitar essa paga, eu não posso, eu não aceito isso, né? Então olha o que acontece, é igual eu falei, né? Minha pastora é muito bonita e a pessoa olha para ela e fala, não, eu não tenho nem dente na boca, eu sou com a carinha de humilde, pobrezinha, e por que essa mulher, ela é minha autoridade? Eu não aceito essa mulher como autoridade. O senhor vai dar mais para ela do que para mim? Gente, não é uma questão de dar. É uma questão, na verdade, de você ser parecido com o seu Criador. Você ser igual a Deus, ter a essência de Deus, a natureza de Deus. É isso que vai valer para Deus. Não é o teu tempo de trabalho nem de obra para Deus. Você pode ter 30, 40 anos de ministério, mas se você perder essa essência, perder o seu amor pelas almas, começar a trabalhar no algoritmo, trabalhar de uma forma, parece que está numa engrenagem, de uma forma mecânica, com certeza vão ter outras pessoas que vão passar na tua frente. Porque você perdeu o tempero do amor. Você não vê mais aquelas pessoas como se fosse a sua filha, ou o seu filho, como se fosse o seu marido, sua esposa. Você não vê como se fosse o seu irmão que estivesse ali caído, se drogando. Você não coloca. Você não tem o mesmo amor. Você tem separação, você faz acepção. O próprio Jesus falou com a mãe, com os irmãos, olha,
não vou... a minha família, os meus irmãos, os meus pais é quem ouve e obedece a palavra de Deus. Não são seus filhos, não é seu marido, não é sua mãe nem seu pai. Não são seus irmãos. É quem ouve e obedece. E muitas vezes você está colocando na sua mesa pessoas que é da sua roda, do seu ciclo de amizade, pessoas que são do seu parente, da tua casa, mas não estão obedecendo, não querem ouvir a palavra de Deus. E se você prega ali para um cracudo, para um mendigo, para uma prostituta, ela vai ser da sua família. Eles de repente vão obedecer e vão passar na frente de pessoas que você ama sim. Não adianta questionar Deus como esses trabalhadores fizeram aqui no versículo 9 de Mateus 20. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu somente um denário. Olha só. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário, que no caso é de Jesus, né? Dizendo, esses homens contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho. Então, olha só, ele já está falando que é um peso, que é um fardo. Se você não tem amor mais, se tornou um fardo, um peso, não tem como. Deus não vai olhar mais como ele olhava para você no princípio. Porque se você perder o primeiro amor, acabou. Tá? Aí fala, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou. Tá, aí vem o 13, mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário, que na verdade era, né, um valor, né, de um dia de trabalho, receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com, olha só, inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então é o que também Mateus, né, fala. Buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça as coisas para o reino. O que é buscar as coisas do reino? Não é buscar um tesouro, né? No caso, o tesouro escondido que Deus fala da parábola. Não, é esse tesouro sim, mas eu tô falando tesouro material, coisas que traça, ferrugem, consome, come, destrói. Mas de tesouro, guardar tesouro no céu, é confiar na providência de Deus, é viver para Deus, é trabalhar com amor, é olhar aquelas pessoas fazendo parte da sua família, no reino celestial. E aqui, por que não? Né? E por que não? Fazendo parte do seu ciclo de amizade e não como escória. Isso é muito importante, se colocar no lugar de Deus. Será que Deus, ele fala, cuide dos meus pequeninos. Ele pergunta várias vezes, 3 vezes para Pedro, se você me ama, cuide dos meus pequeninos. Você me ama, você me ama. Pensa a preocupação desse pai, né? Cuide dos meus pequeninos. Ame incondicionalmente. Saia do algoritmo, saia da engrenagem, faça além do que te pediram, ande mais quadras, né? Não faça só o que te pediu, né? Se te pediu para andar 1 milha, ande 2, pediu para carregar 5 quilos, carregue 10 quilos, mas com amor. E aí também não adianta. Se você carregar, né? Você consegue carregar 5, você quer carregar 15. Aí Deus não se agrada, porque Deus te deu aquele peso ali. Se você não consegue, se não está fazendo, se já azedou, não faça, porque Deus não vai receber. E em vez de trazer bênção, vai trazer maldição para o seu ministério. Faça por amor. Não tenha vergonha do Espírito Santo. Ele mandou, faça, não tenha medo de homens, né? Deus fala, porque a gente tem que estar feliz, bem-aventurados os perseguidos, porque esses herdarão o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Se fizeram comigo, me chamaram de Beelzebul, vão chamar você também de Beelzebul, né?
Você não pode ser melhor, maior do que o mestre que te chamou, né? Então, abaixa a bola. É muito importante nós termos essa consciência. Não tenha vergonha de pregar o evangelho. Infelizmente, essa forma de timidez, ela me trouxe problema, porque eu não entendi isso como vergonha. Porque eu não tenho nenhuma vexatória de falar de Jesus em lugar nenhum, nem na minha família, nem no meu bairro, nem em lugar nenhum que eu vou. Mas eu entendi que dentro da igreja eu tinha que ficar na minha, mas quietinha, não precisava, veja ouro, eu já faço. Deus falou, peraí, você não vai fazer o que eu estou te mandando? Então, olha só, ia dar ruim para mim, né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer o que Deus manda. Jeremias ficou numa situação, eu nem terminei de ler, né? Que Jeremias aqui, ó, acho que eu li, né? Que ele fala, né? Que se sentiu queimando dentro dele, ó, que estava exausto, tentava conter, mas já não podia mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denuncia-nos, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então nós os venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, e a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Jeremias aqui estava até naquela situação, né, que Davi fazia muito esse tipo de oração. Hoje nós não podemos mais. A gente pede a misericórdia, a gente pede, né, para Deus abrir o entendimento. Nós não mais desejamos ver a desgraça cair, né, na cabeça dos nossos inimigos. Nós não desejamos a vingança, muito pelo contrário. Mas Jeremias aqui vivia, né? Olho por olho, dente por dente, queria ser vingado, queria que eles sofressem, que hoje nós não podemos fazer esse tipo de oração, tá? Aí, acho que vou encerrar, né? Aí ele fala, ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente. Muito interessante, porque é Deus que sonda, Deus sabe qual é o propósito, como é que está seu coração, se você foi com soberba, se você é uma pessoa soberba, qual é a sua intenção de fazer o que você fez. Deus, ele sonda tudo. O que importa é o que Deus está vendo, tá? Deixe-me ver a tua vingança sobre eles. Olha a situação. Não, a gente pede misericórdia, pois a ti expus a minha causa, ó. Cante ao Senhor, louve ao Senhor, porque ele salva o pobre. Então eu não vou continuar, porque eu nem sei a hora aqui, mas já passou. É 1h07. Mas olha que interessante, como é que tem, né? Como é que Deus está na nossa causa, independente do que você está passando ou sendo perseguido, tá? Então Deus fala lá em 2 Coríntios, acho que é 12, né? Que a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele fala isso porque é quando a gente está fraco, quando a gente está triste. Não deixa a tristeza te dominar. Não permita que você fique abatido por uma perseguição. Por que vai acontecer? Vai acontecer que você vai colocar o homem na frente de Deus. Aí você já não quer mais orar, aí você não quer adorar a Deus, né? Então tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente se sente perseguido, a gente fica triste, né? Então Deus fala, minha graça é suficiente. Olha que ele responde, né? Porque o amor dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então tem que ter cuidado e tirar esses mofaiados aí, tá? Porque mofo, antigamente os mofos, pessoas que tinham mofo, né? A casa, na verdade eram as casas, né? Antigamente era separado, tudo, pertence, roupa, casa, era considerado impuro, né? Tanto que ele fala, não entra nada no meu templo, no meu tabernáculo, né? Que esteja contaminado, ou mofado, ou impuro. Imagina, antigamente, né, era uma almofada, é uma roupa, é uma parede. Meu filho, mas agora esse mofo, ele tá significando a impureza, tá? A impureza
Não é mais uma doença de pele, né? Os fluidos corporais de um homem que, né, muitas vezes trazia impureza. Não é, gente. Agora está sendo avaliado o seu coração, se está mofado, né? Se está impuro diante de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado e tentar buscar ser mais transparente, tá? Transparente, porque Deus vai ver a sua transparência, a sua pureza. Aí será, você tem que fazer essa pergunta, que você tá puro, né? Com o coração genuíno diante de Deus? Como é que você tá se apresentando a Deus? Como é que você tá ceando? Né? Com raiva, com ódio, falando igual esses funcionários ali que ganharam um denário e falou, não, eu não admito que o senhor dê um denário para esse camarada que trabalhou 1 hora. Como assim? Aí Deus falou, peraí, você está com inveja porque eu fui bom para ele? Olha só, Deus está vendo o coração. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz o que quer com o dom dele, com a graça dele. Tá? Então a gente tem que entender que esse é Deus. Esse é Deus. Ele pega aquela escória lá, aquela prostituta e bota, né? E derrama unção, e ele faz o que quer. Ele pega, né, essa pessoa aí, né, bêbada, alcoólatra, fedida, e fala, não, é essa que eu vou levantar para ser sua autoridade. E aí? Como é que faz? É assim que Deus faz. A gente tem que entender, é aquela mulher bonita, aquela pastora bonita, eu não vou aceitar aquela mulher, né? Ela é loura, ela tem os olhos azuis, ela não sei o quê. Eu sou, né, pobre, eu sou negro, não é assim? Que as pessoas olham pela cor de pele, pela raça, se é asiático, se é... Gente, Deus não está preocupado com isso. Deus não está nem aí qual é a cor da tua pele, quem você é na fila do pão. Deus, é ele que está, ele conhece, ele vai além, ele está vendo o coração, tá? Então tem que ter muito cuidado se você entrar numa celebração religiosa, tá? Com a roupa, sapato mofado, tá? Então tem que ter cuidado. Porque muitas vezes você está indo realmente nesse movimento religioso, mas você não está entendendo que o dono daquilo ali é Deus. Não é só, as pessoas não vão ver o seu mofo, não vão ver as suas manchas, mas você pode ter certeza que Deus está vendo como é que você está entrando, tá? Naquele culto, se você está realmente agradando a Deus. Aí depois até vocês entram lá, leia, Levítico, do 14 em diante acho que vai falar, eu acho que é o capítulo 14, sim. Você vai lendo lá que vai falar, né? Você vai ver sobre o mofo nas casas, tá? Que na época elas tinham que ser demolidas. Hoje a casa, você sabe quem são as casas agora, que pode ter o coração mofado e cabeludo, né? Então é você, sou eu, tá? Então a gente tem que entender que essa lei, né? Essa lei hoje foi quebrada. Essa lei não existe mais. Nós não precisamos mais demolir a casa ou a igreja por uma parede mofada. Mas se esse mofo estiver no coração de um homem, de uma mulher de Deus, que é o templo do Espírito Santo, que é a verdadeira casa do Espírito Santo, vai ser demolida sim. Porque Jesus não vai habitar nesse templo mofado, nessa casa mofada, porque é impureza. Deus fala, seja santo, porque eu sou santo. E aí, como é que você vai fazer? Por isso você já tem que começar a limpar agora, para começar a usar esse antimofo aí, que é o sangue do Cordeiro, pedir perdão, tirar a raiva. Muitas vezes está com alguma mágoa, alguma coisa, pede para Deus limpar, para Deus lavar, né? Se houver, gente, qualquer tipo de impureza, temos que entregar para Deus, porque Ele é a purificação, Ele é a vida, Ele é a perfeição, Ele é a santidade que nos santifica, Ele nos perdoa, tá? E aí sim, aí você vai se arrepender, né? Deus vai limpar e Ele vai voltar a habitar nessa casa. Mas antes disso é impossível, tá? Então não subestime essas manchas, não. Tá? É melhor a gente permitir que Deus arranque. Mas para isso, você tem que abrir a boca. Fala mesmo que está te incomodando. Fale com o Senhor.
Tem alguma coisa ruim? Fala assim, arranca, isso não é meu, isso não vem de mim, essa vergonha que eu tenho do evangelho, a vergonha desse chamado, né? Eu não sei qual é o seu problema. Né? Se tá com algum problema com autoridade dentro da igreja, se não aceita o seu pastor porque é um homem bonito, você, né? Sua pastora, eu não sei qual é o seu problema, tá? Mas busque entender e consertar urgente para não ser enganado, porque aonde tem mofo, Deus não habita, tá bom? É isso, gente, é a pregação de hoje, foi isso que saiu, né? Então Deus abençoe até a semana que vem, se assim Deus permitir. Olha, quem for receber, que vai receber as pregações em áudio aqui, que a maioria é áudio que eu entrego, então, olha, vai lá, escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima, tá? Para ouvir as músicas também, que vai depois, logo depois da pregação. Mas eu dou um tempinho, daqui a 2, 3 dias, não sei, eu vou colocar uma música, tá? E aí, mostra aí se gostou, quais, né, a música que vocês estão gostando mais, né? E é isso, é bom saber, né? Porque eu tinha vontade de saber, será que as pessoas estão gostando mais do pagode, mais do louvor, da adoração? Que tipo de música, né? Enfim, Deus abençoe até a semana que vem, tá? Fica na paz aí. Beijo.